Safo, poeta nascida no século VII ou VI a.C., na Grécia, cidade de Mitilene, capital da ilha de Lesbos. A Safo se tornou conhecida principalmente por conta da sua poesia lírica. Estudos mostram que ela provavelmente produziu muito ao longo da sua vida, mas dessa obra aparentemente extensa, a gente hoje só tem acesso a alguns fragmentos. Ela pode ter sido professora ou líder de um culto, não se sabe. Não se sabe muito da sua vida porque não se sabe muito sobre o período em que ela viveu em geral. Até hoje, os historiadores debatem sobre seu local exato de nascimento, qual foi o seu grau de instrução, se ela teve filhos ou não, a causa da sua morte. Basicamente, pouco do que se sabe sobre ela é consenso entre os pesquisadores. Mas, sem dúvidas, o aspecto mais discutido da vida da Safo pelos historiadores, tanto os antigos quanto os modernos, é a sua sexualidade. Por muito tempo, houve um esforço por parte de tradutores e estudiosos em preservar algum tipo de honra da Safo, em defender a imagem dela de uma visão erotizada ou de uma possível atribuição da homossexualidade. Isso porque em muitas das obras que restaram, a poeta se dirige às suas prováveis alunas, amigas, amantes ou colegas de culto, seguidoras de culto, parceiras de culto, eu não sei a denominação certa. Para a maioria desses tradutores, parecia ser importante que nenhuma das falas ou emoções que a Safo dirigia a essas outras mulheres em suas obras fossem interpretadas com qualquer tipo de subtexto erótico. Por séculos, mais especificamente entre os séculos XIV e XX d.C., então um bom tempo aí, os cantos líricos da Safo foram traduzidos colocando homens, e apenas homens, como seus objetos de desejo. Ou então compreendendo seu amor por mulheres como adoração, devoção entre amigas. É importante lembrar que qualquer análise crítica vai ser sempre relativa aos valores do seu tempo. Para além disso, quem faz a análise importa. A Simone de Beauvoir abre seu livro mais célebre, O Segundo Sexo, com uma citação que diz muito a respeito do olhar subjetivo de quem escreve a história. Não essa, a outra. Isso. Nesse sentido, é interessante pensar até que ponto os tradutores e historiadores que se propuseram a estudar a vida e a obra da Safo se deixaram influenciar pelos valores e paradigmas da época em que eles viveram e compuseram as suas análises. Até porque é natural que existam essas influências. É inevitável. O que a gente pode fazer é ter elas em mente quando se depara com essas análises. Assim como as gerações futuras vão ter que ter ciência que os nossos estudos sobre o passado também estão sendo influenciados pelos valores do nosso presente. Falando em presente, essa é uma discussão que segue viva nos dias de hoje, a sexualidade da Safo ainda sendo um território de disputa. Alguns filósofos e filósofas, tradutores e tradutoras mais recentes, se propuseram, ao longo do século XX, a revisar as suposições feitas acerca da vida e da sexualidade da Safo. Em algumas das análises mais interessantes, na minha opinião, estudiosas como a Monique Wittig e a Sandra Boringer se concentram em pensar na figura da Safo mais como um símbolo. E, nesse caso, um símbolo atemporal da homossexualidade feminina. Afinal, a Safo era, sem dúvidas, uma amante de mulheres. Uma das primeiras de que ainda se tem registro. E é incrível que outras mulheres que amaram mulheres ao longo da história puderam, e ainda podem, se ancorar nessa figura, nessa memória, nessas obras, que independente de serem autobiográficas ou não, de serem explícitas ou não, se centram no amor que a artista nutria por outras mulheres. Em maio de 1879, uma cápsula do tempo foi enterrada no Washington Park, em São Francisco, na Califórnia. 100 anos depois, a cápsula foi aberta, e em abril de 1979, as palavras que Laura de Force Gordon escreveu na contracapa do seu livro Os Grandes Geysers da Califórnia e Como Encontrá-los
foram lidas em voz alta ao público que assistia à recuperação dos artefatos enterrados. Se esse pequeno livro for recuperado depois de seus 100 anos de sepultamento, eu gostaria que seus leitores soubessem que a autora foi uma amante de seu próprio sexo e devotou os melhores anos de sua vida a lutar pela igualdade política e social e pela elevação moral das mulheres. Muito se debate sobre o que a Laura quis dizer com a frase amante de seu próprio sexo. Ela estaria assumindo que teve relações com mulheres, ou aquela era única e exclusivamente uma forma dela afirmar a sua paixão política e o seu comprometimento com a luta feminista? Eu, pessoalmente, acho que é impossível qualquer um de nós nos dias de hoje conseguir atribuir alguma certeza a essa frase da Laura, escrita há quase 150 anos atrás. Mas eu também acho que a certeza, objetiva, absoluta, não é o mais importante nesse caso. Ainda mais com base apenas na frase em si. Eu acho mais interessante pensar sobre toda a beleza contida nesse bilhete, que viajou 100 anos no tempo para reafirmar a importância que o amor por mulheres teve na vida dessa mulher, dessa advogada, jornalista, escritora sufragista, que quando perguntada "O que você quer que as pessoas saibam sobre você daqui a 100 anos?", respondeu isso. Essa mensagem da Laura, para mim, funciona mais enquanto símbolo, para lembrar de tudo o que a gente não sabe sobre as pessoas do passado, todas as outras amantes de seu sexo que existiram ao longo dos séculos, e também em tudo o que se perdeu porque quem detinha de poder na época não julgou importante o suficiente para se registrar. Esse bilhete me faz pensar em todos os bilhetes que não chegaram até a gente. Acredita-se que as líricas da Safo foram categorizadas e registradas em 9 volumes no século III a.C., 4 séculos após a sua morte. Mas elas foram se perdendo ao longo dos séculos, sua obra sendo censurada diversas vezes por ser considerada escandalosa e imoral. Há uns 3 anos, ficou famosa a história de 2 soldados que se relacionaram romanticamente durante a Segunda Guerra Mundial. Eles trocavam cartas entre si e, numa delas, um deles escreve: Essa carta me lembra outra carta, essa de um escritor britânico, E.M. Forster, que foi publicada numa coletânea de cartas do autor. E, sei lá, eu só vou ler porque eu acho uma passagem bem bonita. Quando eu estou com ele, fumando ou conversando baixinho, ou fazendo qualquer coisa que seja, eu vejo, para além da minha própria felicidade ou intimidade, vislumbres da felicidade de milhares de outros, cujos nomes eu nunca vou ouvir. E reconheço que existe uma grande história não documentada. No começo desse vídeo, eu comentei que não se sabe muito sobre a vida da Safo porque não se sabe muito sobre a época em que ela viveu em geral. Mas esse não é o único motivo da gente não saber tanto sobre a Safo quanto a gente poderia. Para fazer uma comparação, o Homero supostamente viveu 300 anos antes da Safo. Inclusive, o escritor alemão Friedrich Schlegel, eu não vou fingir que eu sei pronunciar o nome dele, que viveu no século XVIII, afirmou que se tivéssemos os trabalhos completos de Safo, é muito possível que nunca lembrássemos de Homero. Eu acho essa comparação interessante não no sentido de desmerecer a obra do Homero, mas só pra gente ter uma dimensão do quão grande foi a Safo no tempo dela e do quanto a gente perdeu ao perder as obras dela. E isso, por fim, me faz lembrar do fragmento da Safo que eu mais gosto. Mas antes, a minha intenção nesse vídeo, tá muito tarde pra falar isso, não é analisar a obra da Safo, nem tentar desvendar o que ela quis dizer nesse fragmento específico que eu vou mostrar. Como diria o Robert Bresson, cineasta francês da metade do século XX, il ne faut pas tout montrer. Quand on montre tout, il n'y a pas d'art. L'art va avec la suggestion. Eu acredito que deixar que cada interlocutor capte à sua maneira a sugestão contida num filme, num quadro ou num texto é essencial para que a gente experiencie a arte da maneira mais interessante possível. Essa é a minha maneira de dizer, interprete como quiser. Enfim, o fragmento que eu mais gosto é esse aqui. Não, pera. Mais fácil. Sei lá, Safo. Eu tenho a impressão que a gente se lembra.
Apesar da gente ter perdido tanto, alguma coisa ainda resta. Algo resistiu à passagem do tempo. E o pouco que sobrou nos remete a essa grande história não documentada. Que no dia de hoje a gente possa lembrar de Safo e de todas as que vieram antes e depois dela.